Então vamos lá começar, gente. Boa noite. Queria agradecer a presença de todos. Esse é o Cinepoca, que é coordenado pela linha 1. Na linha 1, a gente discute temas sobre corpo, a comida e o comer, que tem tudo a ver com estigma. E a nossa convidada especial de hoje é a professora Fernanda Penaforte, queridíssima colaboradora, parceiraça, né, Fer? Contribuidora de referências. A Fer é professora da UFTM, pesquisadora e grande conhecedora dessa área dos estigmas. A gente troca muitas figurinhas. E o tema e o filme escolhido foi o Coringa, né? Que a gente não podia deixar de. Esse filme não podia passar batido pela gente. E queria só agradecer também todo mundo que está aqui, todo mundo que se interessou pela temática. Você quer fazer alguma consideração inicial? Como que é? Eu posso tocar? Seu microfone está fechado. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Gabi, pela apresentação e pelo convite. É uma alegria estar aqui. Eu já estava querendo participar do Cinepoca desde a primeira edição, mas eu não tinha ainda conseguido me organizar pelos mesmos motivos da Camila, né? Mas hoje a gente vai dar um jeito de fazer funcionar. É muito bom estar aqui com vocês, todos que se estão aqui, imagino que sejam sensíveis a essa temática do estigma, que é um assunto que também me é, né, bastante caro, e a Gabi trabalha com essa temática, então a gente troca mesmo bastante figurinha, muitas ideias, muitas reflexões sobre essa questão. A gente conversa mais especificamente sobre o estigma dentro do contexto da obesidade, mas antes de vir o estigma da obesidade, tem o estigma, né, como essa marca negativa que a pessoa carrega. Isso pode ter diferentes naturezas. E aí, pensando nisso, a gente, num desses bate-papos, emergiu o filme do Coringa, que traz essa questão do estigma no contexto da saúde, né, de uma maneira mais ampla, não específica para o peso, mas um estigma no contexto da saúde, especificamente a saúde mental, que é muito bacana para a gente levantar várias reflexões interessantes dentro dessa questão do estigma, né, no campo da saúde, no campo da alimentação e nutrição, mais especificamente. Eu imagino que a maioria que seja, né, estudante ou nutricionistas, e aí esse filme ele consegue trazer várias possibilidades interessantes para a gente conversar um pouco mais sobre. Sim, obrigada, Fer. Todo mundo que está aqui assistiu o filme? A gente pode fazer uma coisa mais interativa, né? Eu acho que hoje a gente está num grupo menor do que das outras vezes, a gente pode interagir mais, né? Eu vou só fazer uma breve. Eu vou fazer dar uns spoilers, que eu tô perguntando, vai que ninguém assistiu, alguém não assistiu, né? Mas o Coringa conta a história do Coringa mesmo, do Batman, né? Aquele super-herói. E eu lembro quando o filme foi lançado que foi assim né, um caos cinematográfico, porque contou a história de um ponto de vista muito psicológico, e a gente conseguiu ver pela perspectiva do vilão que crescemos a vida inteira, né, vendo como vilão, como uma pessoa horrível, a pessoa que tem que ser combatida, que tem que ser detida. E aí vem esse filme e traz para a gente esse ponto de vista bastante empático. E eu acho que primeiro a gente pode fazer esse link do por que esse filme ele é interessante para a gente debater estigma, né? Porque igual a Fer falou, a gente discute bastante estigma do peso, mas o estigma do peso ele vem do construto do estigma. Então, a definição clássica do estigma, né, que a gente tem, que é um marcador corporal exclusório. E depois, mais para frente, os outros referenciais, eles vão evoluindo com essa definição, que não é só um marcador corporal, pode ser qualquer marcador exclusório, né? E aí a gente tem o estigma do peso, o estigma racial, o estigma da sexualidade. E aí, por que esse filme Coringa, ele desperta essa discussão sobre o estigma? Porque a gente tem justamente essa discussão também acerca dos transtornos mentais,
né? E aí vem essa... Fica claro para todo mundo por que o Coringa desperta esse viés do vamos discutir o estigma desse ponto de vista, desse aspecto. Alguém quer fazer alguma consideração nesse momento? Que eu vou fazer uma pergunta para a Fer. Ou a gente segue? Que eu ia colocar. Vou tocando, Fer. Aí o pessoal vai. Se alguém quiser, gente, fazer algum comentário inicial sobre a percepção que teve do filme, né? Como é que reverberou. Eu lembro que quando eu assisti o filme, quando lançou, né? Acho que foi 2019, se eu não me engano, eu saí do cinema muito sensibilizada mesmo, porque, como a Gabi colocou, foi a história contada em primeira pessoa. E isso já traz um ponto interessante para a gente refletir do quão é importante a pessoa que vivencia o estigma ter voz, né? Ter a oportunidade de contar como é que se dá a vivência daquilo. Porque a nossa visão é uma visão, falando do meu lugar, né? Uma visão de uma profissional que pesquisa sobre e que participa do cuidado de pessoas com obesidade num contexto assistencial, de extensão dentro da universidade. Mas a visão de quem vive com o estigma é completamente distinta, porque eu, pessoalmente, não tenho essa vivência. Eu não sei como é viver dessa maneira, porque eu venho de uma situação absolutamente privilegiada, de ser uma mulher branca, de classe média, que teve condição de estudar, que tem uma carreira estável. Eu nunca passei por estigmas ao longo da minha vida, porque tenho, né, essas características que me colocam num lugar de privilégio. Então, ouvir a pessoa é importante nessa perspectiva de compreender como é que o outro vive aquilo. E eu saí muito impactada do filme, porque eu saí do filme muito forte em mim. Nossa, como a sociedade inteira é corresponsável por tudo que ele fez. Eu saí com isso tão forte em mim, que a responsabilidade não era exclusivamente dele, mas da forma como a sociedade a vida toda excluiu e como aquilo transbordou em algum momento e como poderia ter sido diferente se ele tivesse tido um acolhimento diferente também. E aí eu saí com isso bem, né, bem forte dentro de mim. Eu falei para o meu pai assistir, falei que era um filme maravilhoso, que ele precisava assistir. O meu pai já teve uma outra percepção, porque é a percepção que a maioria das pessoas tem, que é um absurdo, como assim passar pano no que ele fez, porque eu coloquei as minhas, né, percepções, que ele matou as pessoas, que ele assassinou, e ninguém aqui está invalidando isso não, tá, gente? Ele cometeu, né, os crimes que o filme sinaliza, né, o filme mostra como é que o vilão foi sendo construído. Mas esse vilão foi sendo construído a partir da vivência permeada por muito sofrimento e muita violência que ele teve, justamente por ter o estigma da doença mental. Aquilo foi construído, não foi uma violência que surgiu do nada e ele fez aquilo baseado em nada. Aquilo ali foi, a gente vai vendo como aquilo vai se dando. Ele vai tentando se organizar, não vai dando certo, ele vai tentando se encaixar e a coisa não vai, né, Gabi? Só fazer uma contribuição nesse momento, que eu reassisti o filme. Eu assisti o filme várias vezes, né? Porque levei isso para minha terapia. Foi o que eu fiquei perturbadíssima depois desse filme. Mas eu reassisti agora para nossa discussão. Isso que você está falando me vem à cabeça várias cenas de que o tempo todo ele estava sinalizando. Ele é um personagem muito ciente da condição dele. Mesmo que ele tenha sofrido muito, ele anda com um cartãozinho, né? Para falar para as pessoas: olha, eu tenho uma condição que eu dou risada em momentos inapropriados. Então, ele não é louco, doido de pedra, ele tem a noção. Ele sinaliza o tempo todo, quando o amigo dele lá dá uma arma para ele fala isso, ele fala, eu não posso ter uma arma, eu não tenho condição disso. Então, é isso que você falou, isso foi sendo construído.
E aí ele fala uma frase, né, que eu já queria jogar aqui para gente, que é a frase que me marcou muito. Acho que ele escreve essa frase, né? Que a pior parte de ter um transtorno mental é que as pessoas esperam que você haja como se você não tivesse um transtorno mental. E aí, isso me fez muito refletir sobre o que a gente discute na nutrição, que é a questão do que é saúde e o que é doença. Então, a gente fala, né, que saúde é o bem-estar físico, emocional, psicológico. Se a gente pensar aí, já ninguém está saudável, né? Aí, outro ponto que me fez questionar é assim, transtorno mental, principalmente, qual que é o limiar do transtorno mental? Normalmente, a psiquiatria define quando tem um sofrimento, quando a pessoa sofre. Mas aí, como é que não vai ser transtorno mental se a própria sociedade faz a pessoa sofrer? Porque ele está sinalizando, ele está falando assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de remédio, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma dignidade, eu preciso minimamente das coisas, e o fato dele ser estranho coloca ele num lugar de isolamento que vai causar sofrimento, né? Por conta do estigma. E aí, como que ele não vai ficar doente, né? Então, eu queria jogar isso aí. Ana, você quer? Vai lá. Não, eu ia comentar, né, que com a fala da Fer, eu tive muito essa sensação também, né, essa percepção. E até que, assim, já ouvi de outras pessoas também, né, daquela sensação de, nossa, ele é um vilão e eu tenho dó dele, né? Tipo assim, no momento ali a gente passa a ter um outro olhar do Coringa, que não é aquele vilão doido que ri, né? Porque ele é muito estereotipado dessa maneira, né, nos desenhos, nos filmes, enfim. E essa questão da saúde mental dele mesmo, né? E outra coisa também que eu percebi muito é a questão do isolamento dele, né? Que ele é muito sozinho, isso fica bem claro o filme inteiro. O contato assim que ele tem mais próximo é com a mãe dele, que ele cuida, né? Ele tem aquele papel de cuidador também da mãe. E ele é como se ele não existisse, né, no filme, ele é apagado por tudo, assim. Até uma das frases que me chamou muita atenção dele foi, né, que em toda a vida dele ele achava que ele não existia, mas que ele existe, que de fato as pessoas estavam começando a enxergar ele, a perceber ele. E precisou, né, dele começar a cometer os crimes, fazer as coisas para ele começar a ser visto e para as pessoas começarem a dar importância ali para a vida dele, né? E o quanto o sistema ali também negligenciava ele, né? Aquela cena da terapeuta, né? Que ele tá lá, ele fala, mas eu te falei isso semana passada, né? Tipo, a falta da escutativa, enfim, foram pontos assim que mostra muito isso também, né, atualmente, né? De profissionais que estão ali para fazer meramente o seu papel, não dão atenção para essas pessoas e depois culpabilizam essas pessoas, né? Pode falar, Fer. Ô, Ana, eu achei muito bacana essa questão que você colocou do profissional, porque isso me chamou muita atenção. Nas duas vezes que eu assisti o filme, né? Porque eu assisti mais recente para o debate e assisti lá atrás. E ele fala mais de uma vez: você não está me ouvindo. Eu falo toda vez as mesmas coisas, que você faz as mesmas perguntas, ou seja, você não está ouvindo o que eu estou dizendo. Então, essa questão dele se sentir invisível era em todos os espaços, inclusive no espaço que era para produzir cuidado, porque ele ia lá, em teoria, para participar de um processo de cuidado com a assistente social, a psicóloga, né? Não fica claro qual é o papel ali, mas era um espaço terapêutico, era onde ele pegava receitas das medicações, era onde ele levava o caderninho que ela pedia para fazer anotações, ou seja, era para ser um espaço terapêutico com uma escuta de qualidade, especialmente pensando que ele é uma pessoa com condição de saúde mental, e ele não tinha escuta nem ali, naquele espaço. Então, assim, se nem no espaço, em teoria, qualificado ele tinha escuta, imagine nos espaços sociais que tem esse preconceito enorme. E aí, outro ponto também que você colocou que me chamou muita atenção é o quanto ele é o tempo todo colocado à margem, né? Ele é tão colocado à margem o tempo todo que ele se sente invisível, e ele fala isso. A minha vida inteira parece que eu não existi. Por quê? Porque as pessoas não o enxergavam
ou se enxergavam como se ele fosse uma anomalia, uma coisa estranha, né? Alguém que gerava medo, repulsa, que são consequências do estigma, né? Porque o estigma, ele afasta, ele marginaliza, né? Ele invisibiliza, de fato, a pessoa. E aí a forma da pessoa ser e estar no mundo é permeada por isso, por ser marginalizado, por ser invisibilizado, por ter uma vivência com muita violência. Ele tinha muita violência física, inclusive, né, o tempo todo. Não era só uma violência verbal, era uma violência física mesmo, de agressão. E aí eu fico pensando, como é que a sociedade espera que essa pessoa vai responder de uma forma diferente se a vivência dela foi da maneira como a vida dele foi? Inclusive, nos momentos mais finais do filme, a gente tem acesso que a vivência dele desde a infância foi permeada por isso. Então, é muito difícil ele ter ali outros recursos, porque ele nunca teve a oportunidade de desenvolver outros recursos para poder viver, para poder estar em sociedade, para poder ter a oportunidade de trabalhar, de socializar, né? É uma vida muito solitária. E ele coloca uma frase lá no finalzinho, quando ele está naquele programa ao vivo, que é uma parte bem impactante, né? Que ele fala: o que você recebe quando você cruza uma pessoa com doença mental solitária com uma sociedade que abandona e trata essa pessoa como lixo? É isso que recebe, porque não tem como ter outro resultado a partir disso, né? Uma pessoa que precisa tanto de acolhimento, apoio e acompanhamento é uma das mais rechaçadas, invisibilizadas e marginalizadas. E aí, quando a gente amplia um pouco, extrapola essa discussão para a questão do estigma dentro do campo da saúde, as pessoas com doença mental têm um estigma muito forte, né? As pessoas com a questão do peso também, mas condição crônica de saúde, de uma maneira geral, também traz um estigma que gera essas repercussões negativas, e isso participa da maneira como a pessoa é e está no mundo, e aí a gente quer exigir que elas respondam de forma diferente às abordagens, às terapêuticas. De que maneira isso vai se dar? Né? Fica tão incoerente quando a gente para pensar isso, e aí a gente entra numa culpabilização ainda maior da pessoa não se esforçar, não se empenhar, parece que ela é até merecedora de estar daquela maneira, pela falta de empenho que ela tem, né, nos processos terapêuticos, e aquilo vai potencializando um sofrimento que já existiria até se não existisse o estigma, porque a própria condição de saúde desviante já é o suficiente para mobilizar a pessoa. Né? Não precisaria de mais nada para ela já ficar numa situação mais vulnerável. Ainda tem isso, né? Para compor ainda mais essa questão. Sim. E aí, só fazer um adendo aqui, que o estigma, ele é interseccional, né? O que quer dizer quando o estigma é interseccional? Que conforme você vai acumulando minorias, mais esse estigma reforça, né, essas questões de marginalização que a Fer está trazendo. Então, no caso, ele era uma pessoa que tinha um transtorno mental, né, que agia de uma forma ali esquisitinha. No começo, ele não cruzava esse limiar, né, da loucura, mas ele foi, igual a gente foi vendo ao longo do filme, ele foi indo por esse caminho até que um ponto que a psique dele, de fato, não deu conta, né? Ele rompeu ali. E aí é quando ele começa a assumir essa personalidade dele, que é mais violenta, que é tudo mais. E aí, o que me chama a atenção quando vocês citaram esse papel do profissional da saúde, que aí agora a gente tem que puxar a responsabilidade para a gente, né? Quanto vocês falaram, quanto ele foi negligenciado. E no final do filme, para mim, foi muito emblemático que ele tá rindo e ela pergunta para ele: por que você tá rindo? E ele fala para ela: você não entenderia. E ela não vai entender mesmo, porque um profissional da saúde que não tem empatia, que não entende de estigma, que não. Então, ele já desistiu. É o que muito acontece com todos os outros estigmas quando você vai para a área da saúde. Uma coisa, por exemplo, quando a gente trata pessoas com obesidade, quando a gente vai entender por que elas se afastam do sistema de saúde, o relato é esse. Porque eu sou tratado mal, porque eu não sou visto além do meu peso. Né? Então, um profissional da saúde vê
o paciente além do transtorno mental? Não vê além do peso, né? Então, percebe a importância da gente olhar a pessoa que tá ali, né? Não é só caloria, assim, você vê o seu paciente além do diabetes? Porque ele não é só aquilo. Porque o que aconteceu com o Coringa ao longo do filme, né? Até que uma pessoa ontem perguntou para mim, eu estava conversando sobre isso, a pessoa falou: aquele termo coringou existe? Quando ele coringou, quando ele de fato assumiu o Coringa que existia nele, ele passou a ser só o transtorno mental dele. Ele não era mais nada além daquilo. Então, eu acho que o nosso papel enquanto profissional da saúde é estar ali para olhar para a pessoa. Por isso que a gente reforça tanto pessoa com obesidade, pessoa com diabetes, né? Então, não o obeso, o diabético. Então, começa na forma como a gente fala sobre a pessoa, né? E talvez se aquela profissional da saúde tivesse acolhido ele de uma forma diferente, ele tivesse sentido visto de alguma forma, né? Ele talvez, não sei se ele não romperia, mas talvez ele não tivesse um rompimento tão drástico assim, a ponto de gerar uma violência, né? E tudo mais. E aí, um outro ponto que eu queria trazer aqui é a questão do corpo, né? O quanto o filme trouxe também, em vários momentos, ele com um corpo muito magro, os ossos muito ressaltados, assim, reforçando a estranheza de tudo aquilo, né? Porque aí me fez pensar assim, por que será que eles retrataram o Coringa tão magro? Por que ele não poderia ser uma pessoa com obesidade? Porque acho que aí geraria na gente outro sentimento. Acho que a gente sairia da estranheza e iria para todo o processo estigmatizador da pessoa com obesidade. A gente não veria ele mais como estranho, a gente veria ele como preguiçoso, como nojento, e talvez isso confundiria um pouco o que eles quiseram passar para a gente em relação àquilo. E eu queria saber o que vocês tiveram dessa percepção, quem assistiu ao ver o corpo dele ali, né, magérrimo, e enfim, pode falar, Ana. É que assim, eu acho que por esse interim, né, do corpo mais gordo ou magro, é que a magreza, né, é sinônimo de doença, assim, né? A pessoa que é muito magra, ela remete a algo que está doente, né? Que a pessoa não está bem ali quando é muito magro. E também tem a questão, acho que dos remédios que ele toma também, enfim, acho que remete mais a isso mesmo. E falando a outro ponto que você comentou, Gabi, a questão do profissional de saúde, às vezes não prestar atenção, isso daí também pode ser muito associado, né, à nossa área mesmo, né, da nutrição, né, quando um paciente chega lá com uma determinada demanda e você fala para ele, né, segue essa dieta, faz isso, faz aquilo, e aí ele volta, eu não consegui, você fala, não, mas é só você fazer assim, então vamos pensar numa estratégia ali, e fica naquele ciclo, né, de não escutar o paciente, de só seguir ali o que é correto no tratamento ali de dietoterapia, né? A gente não tem esse olhar para o outro, né? Como é que é aquilo para ele. Então, achei muito interessante também. É isso. Enquanto você falava, Gabi, eu fui pensando naquele TED Talk da Chimamanda, que ela fala do perigo da única história. E tem, né, vai muito ao encontro dessa questão do filme do Coringa e vai muito ao encontro do estigma, porque ela fala sobre estigma nessa questão, né, estereótipos e tal. E aí ela em um determinado momento desse TED Talk dela, ela fale para uma pessoa várias vezes que ela é aquilo, e é aquilo que ela vai é naquilo, unicamente naquilo que ela vai se transformar. Então, ele era tão rechaçado, tão discriminado, tão visto como uma pessoa esquisita, estranha, desviante de um normal, que é estabelecido por setores hegemônicos da sociedade, porque o Goffman ainda traz, ele estudou muito estigma, muito dentro do contexto da saúde mental, e ele traz, dentro dessa questão da saúde mental, ele fala sobre a lógica da carreira moral. E aí ele fala que o temor, né, que essa repulsa que as pessoas, que a sociedade tem em relação
a pessoa com condição, né, de saúde mental, ele fala que isso pode resultar dessa distância social que existe entre quem atribuiu esse desvio, né, da normalidade do paciente. E aí, isso não é, talvez, fundamentalmente, um produto da condição mental em si. São estereótipos que são construídos culturalmente e socialmente. Em algum momento foi estabelecido que quem funciona dessa maneira é estranho, e quem funciona de outra é normal. E isso geralmente é feito por setores hegemônicos da sociedade, né, que visam homogeneizar a partir de características que esses setores consideram como melhores, mais privilegiadas, mais interessantes, e tudo que desvia do padrão, à luz das regras e das normas sociais, é incompreendido, é visto como algo que ou precisa ser corrigido ou precisa ser eliminado, né, porque está fora dessa normalidade. E aí ele se transforma na doença dele, é o jeito que transborda, né, dentro dele essa questão de uma condição que já existia, ninguém está dizendo que isso não existia, mas como isso foi catalisado pela forma como a sociedade, né, lidou com a questão, então ele de fato incorpora a doença e se transforma nela, e é uma forma até parece que é como se fosse um escudo para ele, né, que a partir disso ele passou a ser visto. Enquanto ele tentou se enquadrar, né, se esforçar para ter uma vida de acordo com o que se espera, ele era apenas marginalizado. A hora que ele transbordou, ele passou a ser visto, a ser enxergado. Mesmo sendo de uma maneira negativa, ele passou a ser visto. Ele queria se desinvisibilizar, né? Não sei nem se essa palavra existe. E aí eu fiquei pensando também, enquanto essa história única, né? A pessoa se transforma na doença dela ou ela é transformada na doença dela? Eu acho que ela acaba sendo transformada, porque nós, né, nesse lugar de profissionais que participam do cuidado, né, de pessoas que têm condições de saúde, como o nosso olhar, de uma maneira hegemônica, né, claro que existem exceções, ele é bem centrado na doença, a gente olha muito o que a pessoa tem, para ver como é que a gente pode tratar para restabelecer uma suposta normalidade, a gente só olha para a doença, a gente só fala da doença, a nossa prescrição é para a doença, né, a terapêutica é estabelecida para a doença, nunca para a pessoa. E aí é difícil a pessoa não se transformar naquilo se a gente está dizendo o tempo todo que ela é aquilo, né? Essa questão da história única mesmo, que acaba, né, transbordando. E aí a gente tem dificuldade de quebrar esse ciclo, porque a pessoa, ela é colocada nesse lugar e lá ela fica, porque ela entende que, de fato, é aquilo, né? Que ela é o diabetes, que ela é a hipertensão, que ela é a doença cardiovascular que ela tem. Ela tem uma dificuldade de se enxergar além dessas possibilidades, porque em todos os espaços de cuidado e até sociais, parece que isso ganha a maior importância acima de qualquer outra coisa que a pessoa possa ter, ser ou oferecer, né? E aí a gente vai conseguindo compreender como é que é uma vivência permeada de muito sofrimento, porque as próprias condições, às vezes, já impõem algumas restrições, né, que são inerentes a elas, e ainda existe um entorno que não colabora, né, que não naturaliza, que não consegue acolher de uma maneira mais adequada essas questões. Perfeito, Fer. Eu acho que a forma como a gente fala muda tudo, né? Que de fato, quando a gente muda o sujeito, né? Não é que ele se transformou, a gente transformou ele na doença dele. Porque eu vejo assim um movimento de alguns artigos, alguns relatos de caso, da militância que acabam sendo publicados, que a gente tem um movimento que é assim, você ser transformado só naquilo e você se apropriar da sua condição. Que aí a gente entra na questão do empoderamento, que eu acabo lendo bastante, porque existe, né, a questão que as pessoas erroneamente falam que existe uma romantização da obesidade. E não é isso, é quando a pessoa se apropria daquela condição dela, e de fato eu acho que se ele tivesse sido acolhido no filme, talvez ele tivesse, porque ele tinha noção de tudo. Então, igual ele falava, gente, eu não posso ter uma arma, vocês estão doidos de me dar uma arma,
né? Gente, eu preciso de atenção, gente, eu preciso de remédio. Ele pede, ele fala: você não vai renovar meu remédio? Você não vai aumentar? Você não vai mudar? Ele sinaliza. Então, talvez se ele tivesse sido acolhido, ele tivesse se apropriado da condição dele, se empoderado, o resultado fosse outro. Porque, de fato, né, o que a Fer trouxe para a gente é muito relevante do ponto de vista do que o Goffman traz, que ele fala do... Ele usa esses termos, normal e anormal. Né? A gente que costuma não falar, porque trazendo para os dias de hoje, esses termos não são tão adequados. Mas existe, né? Quem determinou o que é normal? E aí eu vou trazer um ponto reflexivo, que é, isso muda e muda conforme quem está no poder, né? Quem está na hegemonia. Porque até um tempo atrás a homossexualidade era doença, a transexualidade era doença. Então perceba como... E aí é a mesma história, né? Tá, o fato... O que é transtorno? O que é uma doença? É o que faz você sofrer. Tá, mas... O que me faz sofrer é o fato de eu ser homossexual ou a forma como a sociedade me trata por eu ser homossexual? Né? Então, o que faz o Coringa sofrer é ele ser estranho ou a sociedade colocar ele nesse lugar de sofrimento porque ele é estranho? Porque, de fato, você ficar toda hora, né? Nossa, como você é estranha, nossa, e não dá um emprego, que é a mesma coisa que acontece com o corpo com obesidade. Nossa, como você é feio, nossa, como você é preguiçoso, nossa, como você é incapaz, você não consegue emagrecer. Então, acho que essa questão do que é saúde, o que é doença, se confunde muito com o normal e o anormal. E aí, uma coisa que eu queria trazer aqui para a gente discutir também, que acho que a Ana trouxe muito cirúrgico, né? Que é a coisa do corpo dele que a gente estava falando, que tem um outro referencial da Susan Sontag, né? Que é uma autora que ela traz o processo de estigmatização na saúde e na doença. Então, ela traz isso. Algumas doenças têm um estigma de magreza, né? Então, como a Ana trouxe, o transtorno mental, a gente... Acho que mais comum a gente imaginar uma pessoa muito magra do que uma pessoa gorda. Porque a pessoa gorda, ela não é nada além do corpo dela. Agora, a pessoa muito magra, você olha e fala, deve ter, né? Eu já ouvi várias vezes alguém falando assim. Então, existe também esse estigma que vem desse processo de saúde e doença. Então, alguns tipos de câncer, né? Isso discute bastante, acho que a Marcele está aí, se ela quiser contribuir. Eu sei que ela tem bastante repertório para falar sobre essa temática. E a tuberculose, por exemplo, que a Susan Sontag ela né, definiu ali no livro dela como a doença do pobre, porque é a doença que a pessoa vai ficando magra, ela vai definhando, né? Alguns tipos de câncer, por que eu estou falando isso? Porque câncer, por exemplo, de mama está associado mais o tratamento a um ganho de peso, então já é diferente, né? Então, tudo isso vai delimitando, assim, então vai colocando a pessoa nesse lugar, né? Então, além do estigma, do sofrimento que a sociedade coloca ela nesse adoecimento, ainda tem esse estigma que é associado mais ainda à doença, além de tudo que a pessoa já está sofrendo, então, por isso o interseccional também, né? Então, eu acho que essa questão do corpo no filme foi bem relevante nesse sentido também, né? O fato dele estar ali muito magro, muito estranho, coloca ele fisicamente no lugar que estava todo mundo falando que ele tinha, que era o lugar de estranho, né? E eu acho legal também essa questão do estigma, que é bastante reforçado no filme, a questão do quanto o estigma também gera uma solidão da pessoa, né? Dela se afastar, dela não conseguir ter ali um vínculo, né, muito forte com as outras pessoas, né? Das pessoas também não quererem se aproximar daquilo que causa uma certa estranheza ali, algo que não é considerado normal ali do ponto de vista. E o tanto que isso traz sofrimento, né? Isso mostra para ele a questão do afeto, o tanto que ele sente falta. Tanto é que uma parte do filme que a gente também, assim, fica naquele que ele tá assistindo o filme com a mãe dele.
E aí ele mentaliza, né, o cara que era o ídolo dele lá, que apresenta o programa, como falando, nossa, você é o filho que eu queria ter, e abraça ele, e aí depois volta nele e vê que ele está imaginando. Então, essa questão do afeto, né, que faz falta para ele. A questão da mulher lá também, né, que tem uma hora lá que ela pergunta se ele, né, que a gente não sabe ali se é verdade, se ele está imaginando, e depois a gente vê que ele estava imaginando. Então, todas essas situações remete a ele querer ter um afeto, né? Ele querer ter alguém, algo ali. E até no momento assim que é quando ele tipo, de fato assim, começa ali a ruptura, né, que aqueles amigos do trabalho vai visitar ele, e aí ele mata um e o outro ele deixa vivo. E o que ele deixa vivo é porque é o cara que conversava com ele, nunca desrespeitou ele, assim. Então a gente viu tanto que isso era presente para ele, a falta, assim, né? De ter esse contato, esse afeto. E não por nada, o amigo dele que tinha mais acolhimento com ele era um anão, que também sofria de um estigma, Exato, que é né? Então, interseccionalidade. tem condições de ver o quanto, né, é difícil ser visto como estranho, como esquisito, como anormal. E aí eu achei que você foi muito, muito precisa também, Gabi, na sua reflexão. O que causa, é importante que a gente tenha muita clareza disso. O que causa o estigma não é a doença, não é a condição, não é a obesidade. Eu sempre coloco essa pergunta quando eu dou aula de estigma do peso. O que causa o estigma do peso? E a resposta mais comum é a obesidade. Não, não é a obesidade que causa o estigma. Na verdade, não é o quê? É quem? É a sociedade que é responsável pelo estigma. Que a obesidade é uma condição, doença, né? Existe esse debate que só tem essa repercussão de ser vista como algo anormal e da pessoa ser vista como uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que está daquele jeito porque quer e porque merece. Isso é fruto do olhar socialmente construído para aquilo. Então, a condição mental dele em si não era responsável por ele viver com aquele sofrimento todo, era o entorno que imputava esse valor e, a partir disso, marginalizava. É bem importante a gente ter clareza nisso para não incorrer no risco de culpabilizar a pessoa pelo estigma que ela vive, né? Porque a pessoa, além de viver o estigma, ainda fica responsável por isso também. E aí, de fato, a coisa não consegue, né, ser vista de outra forma, para a gente, inclusive, pensar, né, em maneiras de reconstruir esses processos terapêuticos. E quando você fala, Ana, de tudo que ele queria era afeto, né, vínculo, cuidado, fica claro em vários momentos, inclusive no momento que ele está lá com aquela terapeuta inicial, que ele pede para aumentar a medicação, e ela fala, mas você já toma 7 medicações. E ele responde, tudo que eu quero é me sentir bem. Ele só queria se sentir bem. E a única forma que ele tinha de se sentir bem era se entupindo de medicações, né, aumentando doses cada vez mais. Por quê? Porque a medicação era o único recurso. A medicação associada com a terapêutica, com a psicóloga, não acontecia, porque ele mesmo não se sentia ouvido. O círculo social dele não o acolhia. Então, sobrou para a medicação trazer algum bem-estar por meio de alguma modulação química, né, que é o que a medicação faz. Porque tudo que ele buscava era se sentir bem, porque todos nós, seres humanos, queremos nos sentir bem, queremos ser pertencentes, queremos viver uma vida, né, minimamente digna e feliz, todos nós desejamos isso. E ele, de forma alguma, conseguia ter isso desde quando ele era uma criança. E aí volta naquilo que a gente falou no início. Como resultar em algo diferente, uma vivência como a vivência dele, né? A Marcele, eu vou ler seu comentário, só vou fazer um adendo, que todas as vezes que eu participei de discussões de psiquiatria, psicanálise, não só relacionada a esse filme, mas que fala sobre o uso de medicamento, sempre tem alguém que cita aquele estudo que foi feito com ratinhos, que colocava, cada vez que eles apertavam lá um negocinho, rato mesmo, saía cocaína. E aí o ratinho ficava viciado em cocaína. E aí, quando não tinha nada no ambiente
o ratinho usava cocaína até morrer. Isso foi infinitas vezes repetido. É um estudo bastante conhecido. Quando tinha no ambiente outros ratinhos, tinha diversão, tinha aquele negócio, tinha outras coisas, eles automaticamente paravam, né? Claro que existe toda uma problemática da questão do vício, existem pessoas que fisiologicamente são predispostas, mas eu acho que esse estudo ele é sempre citado justamente porque é reflexo disso, quando você tem uma estrutura, um social, companhia, afeto, família e tal, né? E isso muda a forma como você precisa de... Né? Talvez ele não tomasse 7, talvez ele tomasse 2 remédios, se ele tivesse uma outra estrutura, né? Então, isso também é muito sintomático da nossa sociedade, eu acho. O que a Marcele colocou aqui para gente foi que o estigma em relação ao peso nas pessoas com câncer é tão significativo que as pessoas que não emagrecem gravemente não conseguem convencer as outras que têm câncer. Né? Então, falar, eu tenho câncer, acho que é isso, né? Que ela quis dizer, eu tenho câncer. E a pessoa fala, mas você, né? Porque já olha o corpo, você tem que convencer a pessoa que você está com uma doença, que absurdo. Que é o caso das mulheres que passam pelo tratamento do câncer de mama por usar corticoide, elas ganham peso. Que é o que a gente estava falando da questão do estigma saúde e doença corporal. Aí, só para a gente já ir finalizando, depois eu vou abrir para discussão, eu queria só colocar uma última coisa para a gente discutir, que eu acho que interessante o fato de, na entrevista que ele deu lá naquele programa, que era o sonho dele, só falar uma coisa antes que eu lembrei. O estigma, gente, principalmente para a gente profissional de saúde, todas as vezes que eu dou aula sobre isso, quem já assistiu sabe, palestra, eu sempre coloco uma situação para a pessoa se colocar no lugar, porque eu acho que a gente não consegue combater o estigma sem ter empatia. Então, eu acho que é muito importante o filme ter sido contado em primeira pessoa, porque é isso que a Ana trouxe pra gente, a gente perde onde é que era verdade. Na primeira vez que você assiste o filme, você não sabe, mas isso aconteceu ou isso está na cabeça dele? Só depois que você vai pegando. Mas é importante porque é isso que, de fato, ele sente. Ele tem tanta falta de ter um afeto, de ser visto, que ele vai entrando no estado psicótico ali de imaginação e tudo mais, que é isso que as pessoas, né, podem sentir. Então, eu acho que a gente, quanto profissional da saúde, quando a gente vai tratar uma minoria que tem um estigma, é importante a gente ter essa coisa da empatia. E também saber o nosso limite. Se eu não dou conta de atender essa população, não atenda, porque olha o estrago que a gente pode fazer. Né? Eu acho isso muito importante, você saber os seus limites pessoais para você estar ali de frente para uma pessoa para estar acolhendo ela. Mas o que eu queria falar era que, quando ele estava no programa, perguntaram para ele se aquilo tinha uma conotação política. Ele estava vestido de palhaço e tudo mais, né? E ele prontamente falou que não, né? Imagina, porque de fato ele não tinha essa pretensão política de, né, fazer uma anarquia. Mas é importante a gente lembrar que absolutamente tudo é político, porque o que ele estava sinalizando ali era, olha, a gente tem pessoas que estão ficando doentes por conta da sociedade e eu vou acabar com todo mundo, né? E isso é muito político, isso é muito sintomático, isso é reflexo social, isso impulsiona as coisas. É que a pessoa, ele não tinha essa pretensão, mas foi isso que acabou gerando, né? E aí que inicia toda a história. E aí é importante a gente entender que esses movimentos na saúde, eles também são políticos, porque uma vez que a gente discute isso, por exemplo, a gente discute o estigma do peso, é a partir disso que vão surgir as diretrizes do SUS, né? Então, perceba como tudo acaba sendo político de alguma forma, né? E queria saber o que vocês pensam sobre isso, fazer as considerações aí finais, mais relevantes. Fer, fica à vontade. Seu microfone aí. Tá fechado. Eu, assim, para finalizar, eu gostaria de jogar. Eu achei que essas suas colocações são muito importantes, porque realmente ele não tinha essa percepção, mas ele acabou incitando um movimento de pessoas que se viram naquele lugar,
nem todas as pessoas que ele mobilizou tinham condições de saúde mental, mas eram pessoas em algum grau maior ou menor que se sentiam invisibilizadas, que se sentiam marginalizadas pelos setores hegemônicos, né, da sociedade. E aí ele conseguiu ali alcançar uma sororidade de pessoas que se viram naquele lugar de quererem ser vistas, ser ouvidas, serem valorizadas, que é importante, porque isso compõe a forma como a gente está no mundo, e está no mundo de uma forma invisibilizada, imagino eu que deva ser uma forma de estar bastante sofrida. E aí eu queria deixar aqui no final uma pergunta, que eu gosto muito de lançar essa pergunta quando eu dou aula sobre cuidado, né? Cuidado do outro, cuidado de si, que é a seguinte pergunta: o que você transborda? Será que você hoje transborda o que você gostaria de transbordar? Porque quando a gente olha para o filme, o Coringa transbordou o que ele tinha dentro. A gente transborda o que a gente tem dentro, né? E, em grande medida, isso é moldado pelo contexto sociocultural onde a gente está inserido. Então, ele transbordou o que ele tinha, mas aquilo ali não era totalmente, exclusivamente inato dele. Ele poderia ter ali traços de violência, que poderiam ter ficado mais adormecidos ou não, mas que foram muito ativados pelo entorno, né, pela forma como ele teve essa vivência muito discriminatória. E aí a Gabi colocou uma questão muito importante, por isso que eu vou jogar essa pergunta, né? O que você transborda? Porque talvez, se eu transbordo hoje algo que eu não gostaria de transbordar, se eu gostaria de transbordar algo diferente, pode ser interessante fazer esse movimento de olhar para si e ver que habilidades que eu gostaria de ter para poder lidar melhor no processo de cuidado do outro, que eu ainda não tenho, e que eu precisaria olhar um pouco mais para isso. Que habilidades para cuidar de mim, eu também gostaria de refinar um pouco mais, de olhar com um pouco mais de gentileza para isso. Como é que tem sido esse processo do cuidado de si, para compor o cuidado do outro? Porque se nós temos internamente muitas amarras, regras rígidas, olhar enviesado para determinadas questões, né? Se isso é algo interno, é uma forma de eu lidar comigo mesmo, por exemplo, com muita rigidez e muita inflexibilidade, dificilmente eu vou compor o cuidado do outro de uma maneira diferente, porque eu transbordo o que eu tenho, né? Então, se a gente tem esse desejo, né, ver sentido em construir itinerários terapêuticos com as pessoas de maneira mais significativa, talvez seja interessante esse olhar interno para ver em que medida eu consigo, em que medida eu preciso avançar, pensando no cuidado de mim, no que eu faço para cuidar de mim, na minha voz interna crítica, o quão aguçado ou não ela está, no meu acolhimento comigo mesma, o quão refinado ou não isso está. É um exercício interessante da gente fazer nesse contexto, principalmente quando a gente pensa em contexto do estigma, no campo da saúde, né, que a gente tem esse olhar muito hegemônico de enxergar muita doença, avaliar os sintomas, prescrever a terapêutica para a doença, a partir das recomendações, e acabar não tendo esse olhar para a pessoa. O Foucault, ele diz muito que o cuidado de si, ele vem antes do cuidado do outro, do ponto de vista até ético e moral, porque eu não tenho condições de cuidar do outro se primeiro eu não estou exercendo esse cuidado. E como para a gente é muito estrutural e estruturante, nessa questão de olhar a pessoa como uma doença, de ter esse estigma internalizado de uma maneira tão estrutural que às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer que está sendo estigmatizadora, que está sendo julgadora, que está estereotipando, essas reflexões, né, anteriores podem ser interessantes para ajudar a lapidar um pouco o olhar em relação ao outro também. Penso que é um exercício aí bacana para a gente que trabalha nessa linha do cuidado e que tem pretensões de construir cuidados mais significativos também, né?
Perfeito, Fer. Eu falo talvez de uma forma mais direta, mas eu sempre falo assim, gente, vocês não precisam, vocês precisam se atualizar sempre, mas vocês também precisam de consciência de classe, de autocrítica, de buscar ativamente conhecimento em relação ao estigma, né? Então, e estigma qualquer um, não só do peso racial, estigma de sexualidade. Então, tem gente que fala assim, não, tudo bem, eu estou entendendo que isso é preconceito, vamos colocar aqui nesse lugar. Aí se alguém fala assim, você está sendo racista. Eu, racista, imagina. Mas quanto que ativamente você vai procurar o que é racismo, vai conversar com a pessoa, vai procurar informação, vai ler um livro, né? Então você não precisa só saber a fisiopatologia da obesidade, como tratá-la e como combatê-la, e como vamos combater a obesidade. Você precisa olhar para o estigma, você precisa entender, poxa, o que isso reverbera em mim? Eu tenho condição, né? E o autocuidado que a Fer está trazendo, ele é muito importante. Mas também esse paralelo. Eu estou me cuidando a ponto de eu conseguir cuidar de uma pessoa que tem uma condição que me afeta de alguma forma, né? Então, isso é importante a gente refletir, que eu acho que é extremamente importante. Então, obrigada, Fer, pelas suas considerações aí finais. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, se alguém quer falar alguma coisa, pode escrever também, posso ler. Se alguém quer compartilhar alguma percepção, pode falar, Gabriele. Oi, gente, boa noite. Eu só queria falar que foi a primeira vez que eu assisti o filme. Eu achei bem chocante. Você vê o quão perturbador é ele, né? Ele tem uma briga interna dentro dele e tem que lutar uma briga externa também, né? E aí uma parte que chocou muito pra mim no filme foi quando a psiquiatra falou que ia parar de atender ele. E ele falou assim, como que fico? Onde que eu vou conseguir o remédio? E aí você já vê que tudo começou a piorar na vida dele quando ele parou com os remédios. Então, talvez, se ele tivesse continuado com a medicação, tivesse tido uma assistência boa, nada disso teria acontecido, né? Aí isso me chocou bastante. Mas, ao mesmo tempo, também, né, é a Gabriele que falou, né? Isso. E quando ele decide parar de tomar os remédios, que ele também decide parar, né? Até o que ele tomava, foi no momento do filme em que ele se libertou. Assim, que ele foi quando ele começou a romper mesmo, né? O Arthur pro Coringa, assim. E aí mostra assim que às vezes ele começou a se sentir talvez também até melhor na pele do Coringa, né? Foi o que a gente comentou a falar, né? Que ele começou a ser visto, né? As pessoas começaram ali a vestir com a característica dele. Então, ele conseguiu ser visto ali, né? Então, acho que esse foi um momento importante para ele, do que ele buscava ali por trás também, que era ser visto, né? Sim, é a falta da assistência desde o começo da vida dele que foi ocasionando todas as ocorrências da vida dele. E eu vou te falar uma coisa aqui que parece que não tem nada a ver, mas para mim faz todo sentido. A importância é a gente defender o SUS, né, gente? Porque se tivesse um SUS, talvez tivesse uma farmácia popular lá, ele tivesse conseguido comprar os remédios. Mas eu acho tudo isso muito sintomático, porque, né, não sei, para mim fez sentido pensar naquilo naquele momento. Sim, quando ele vai no hospício, né, o secretário fala, fala com o nosso serviço social. Aí ele até reclama, para cortar a verba depois. Então, vê a falta da assistência, né? Isso a gente está falando de um transtorno mental, né? Mas a gente estiver falando de uma pessoa com diabetes, por exemplo, tipo, uma pessoa pode morrer de fato, né? Se ela não tiver ali a insulina. Então, não sei, para mim faz muito sentido defender o SUS. Eu concordo. O que mais? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Compartilhar alguma percepção? Não? Então, gente, eu vou encerrar o nosso bate-papo. Eu amei, adorei, foi maravilhoso. Amei também, gente, foi muito legal. Filha, já vou te pegar. A Joana já deu. Já tá causando. A mãe dela. Já tá com roupa de Joaninha. Já. E queria agradecer a presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Depois, se quiserem mandar um feedback para a gente, o que a gente
né, pode melhorar, o que, que a gente pode, vamos dizer, melhorar mesmo aqui na organização do Cinepoca. Se tiverem sugestão de próximo filme também, seja para a linha 1 ou para as outras linhas. E queria agradecer a Fer imensamente por estar aqui, a Joana também pela participação especial. Foi muito legal, Gabi. Obrigada pelo convite. Espero estar em outras edições. E sugestão de filme é sempre bem bacana, né, para a gente ir compondo. Eu acho essa iniciativa incrível. Eu sempre gostei muito de trabalhar com filme, porque eu acho que os filmes, série, né, coisas que nos mobilizam, eles podem ser fontes de reflexões tão interessantes, que eu acho essa iniciativa que vocês tiveram é fantástica, é uma forma muito bacana de construir reflexões, aprendizados. É sensacional esse projeto do Cinepoca. Obrigada, viu, pelo convite. Ai, que bom, bom, eu sou fãzaça do Cinepoca. A Júlia agradeceu, falou que foi ótimo. Boa noite, Júlia. Então, eu vou encerrando por aqui, gente. E aí, se vocês quiserem também algumas referências, algumas coisas que a gente citou aqui, porque eu sei que a gente foi citando referencial, e aí, se alguém não tiver mais muita familiaridade, quiser entrar em contato, pode pelo Instagram, pelo e-mail que vocês mandaram para fazer. Não, vocês fizeram no link, né? Mas podem mandar, a gente manda para vocês referências, até esse TED Talk que a Fer falou é muito legal, da Chimamanda, se vocês quiserem assistir, a gente pode mandar o link, tá? No YouTube aberto. Mas caso alguém tenha ficado confuso, pode mandar, a gente manda as referenciais. E obrigada a todos, boa noite e até o próximo Cinepoca. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Obrigada, viu?